Olá, pessoal do sétimo ano, estamos aí para mais uma aula de História. Pessoal aí que optou pelas aulas remotas, pega o livro didático e vamos para as correções das atividades. Página 48 do livro didático, tá certo? E aí tem um texto, né, na página 48, começa na página 47, na realidade, tá? Tem uma imagem lá do Julius Hubener, tá? E depois temos alguns artigos, né, das 95 teses de Lutero. E diz o seguinte, item 5, o Papa jamais poderá querer ou isentar alguém de quaisquer punições, a não ser as que foram impostas de acordo com uma decisão sua ou da lei eclesiástica. Pode chamar de artigo, né? Artigo 21. Por isso eram os pregadores de indulgências, ao afirmarem que o homem pode ser inocentado pela indulgência papal de qualquer pena, ficando apto à salvação. Está criticando, né, a indulgência. Artigo 36. Todo e qualquer cristão que demonstre arrependimento sincero obtém por parte de Deus plena absolvição e culpa, conforme lhe é devido, mesmo sem carta de indulgência. Está vendo aí? As regras, né? Os segmentos que Lutero, né, fez, estava dentro das 95 teses. Questão 1. Qual é o momento histórico retratado pelo artista Julius Hubener? Qual o momento histórico aí retratado por ele? Lá no quadro aqui da página 47. E aí a gente fala o quê? Das 95 teses, né? Lutero propagando as 95 teses, ou fixando as 95 teses na Catedral de Wittenberg, tá certo? Questão 2. Que grupos podem ser observados nessa obra de Hubener? São vários grupos, né? Inclusive o próprio Lutero, tá? Reformistas, a nobreza, né? Trabalhadores, algumas pessoas que fazem parte da igreja, alguns monges, ordens mendicantes, né? Mendigos, doentes, são várias as pessoas que fazem parte, certo? Questão 3. Explique por que algumas teses de Lutero contrariaram a doutrina das boas obras defendida pela Igreja Católica, né? Para a Igreja Católica, naquele momento, tá, pessoal? A gente está falando aí de 500 anos atrás, né? 500 anos atrás, tá bom? Então, Lutero, para a Igreja Católica, eles achavam que comprando aquelas indulgências, as pessoas estavam salvas. Eles propagavam isso. E o que é que Lutero vai meio que não impedir, mas vai criticar em relação a isso? Para Lutero, apenas o arrependimento, né, e a culpa sincera podem livrar uma pessoa, né, da condenação. Tá? Então, a fé, o arrependimento sincero, a culpa sincera livra a pessoa da condenação e não a compra de indulgências. É isso que, né, vocês devem contemplar aí na resposta de vocês. Tá certo? Na questão 4, indica as consequências que as afirmações de Lutero poderiam ter. Indica as consequências que as afirmações de Lutero poderiam ter para a igreja no que diz respeito a as finanças clericais. A Igreja Católica poderia deixar de arrecadar recursos com a venda de indulgências, né? Então, a arrecadação de recursos iria diminuir com a venda de indulgências. Tá? Na letra B, a autoridade da Igreja poderia motivar, no caso, as afirmações de Lutero, poderia motivar as pessoas a questionar essa autoridade, né, dos clérigos da Igreja Católica, tá certo? Então, as afirmações de Lutero poderiam, como eu posso dizer, né, motivar, né, questionamentos, motivar mais críticas, tá certo? É por aí mesmo. Bom, se eu estiver falando rápido, vocês dão uma pausa no vídeo, né, e vão corrigindo as atividades de vocês. Vamos para a página 52, tá? Interpretando documentos, lá na página 52, diz o seguinte: o Tribunal do Santo Ofício também criou manuais para ajudar seus membros a reconhecerem um herege, tá?
Herege é aquela pessoa, né, que não segue os preceitos da Igreja Católica, não, segundo, né, a Inquisição da época, né, o Tribunal do Santo Ofício, lá de 500 anos atrás. Tá certo? Então diz o seguinte: quem sacrificar aos ídolos, ídolos eram os outros deuses, né, ou alguma outra, um outro objeto, alguma outra coisa que as pessoas estavam seguindo e não seguindo a Deus. Então eram outros ídolos, tá bom? Quem sacrificar os ídolos, adorar ou venerar demônios, venerar o trovão, relacionar-se com hereges, judeus, sarracenos, etc. Evitar o contato com fiéis, for menos à missa que o normal, não receber a Eucaristia, nem se confessar nos períodos estabelecidos pela Igreja. Quem não faz jejum, nem observa a abstinência nos dias e períodos determinados. Então, aí está dizendo uma definição para herege. Tá? De acordo com o fragmento, cria uma definição para a palavra herege. Então, você vai criar sua própria definição. Você vai dizer, herege é isso, porque né? Tá dizendo isso, está dizendo aquilo, tá? Quem não vai à igreja, você vai dizer, você vai falar, é uma questão pessoal que você vai comentar, tá bom? É uma questão pessoal de vocês, tá certo? Vamos agora para a página 53, né, lá na hora do estudo. Observe este mapa conceitual que apresenta os principais movimentos que marcaram o início da Idade Moderna. E tem vários movimentos, né? Formação de estados modernos, grandes navegações, reformas religiosas, humanismo, renascimento, e vários, tá bom? Estabeleça a relação entre a formação dos estados nacionais modernos e as reformas protestantes. Então, vocês vão estabelecer uma relação. O que é que tem? Qual a relação que tem? Primeiro, porque os reis absolutistas eles queriam governar ilimitadamente, com poderes ilimitados. A igreja atrapalhava esse processo. A igreja católica sempre interferia nas questões políticas desses estados modernos, dos governos, né, dos reis absolutistas. Tá? E aí, quando tem a reforma protestante, um dos princípios do protestantismo é dizer que a igreja está subordinada ao Estado. Então, a igreja ela vai ser comandada pelo Estado, e não o contrário. Ou eles não vão estar equiparados. Tá? Então, a igreja não vai poder mais interferir nas questões do Estado. Isso vai ser ótimo para esses reis absolutistas, tá certo? Então, aquilo que eu comecei. Os reis absolutistas desejavam poderes ilimitados, e a Igreja Católica impedia isso, porque interferia muito nas questões políticas da igreja. Com a reforma protestante, essa igreja protestante ela vai estar subordinada ao Estado, e isso vai ser bom, porque os reis absolutistas não vão ter interferências em seu governo, tá certo? Pela explicação aí vocês devem fazer, tá bom? Na letra B, da questão, diz o seguinte: estabeleça a relação entre o renascimento científico e o expansionismo marítimo. Essa também não é tão difícil, porque o renascimento científico, né, a inovação de tecnologias, a criação de tecnologias, né, o melhoramento dessas tecnologias, como a bússola, como o astrolábio, né, vão possibilitar, então, o renascimento científico possibilita o desenvolvimento de novas técnicas, né, que vão facilitar a expansão marítima, as viagens marítimas, tá? Então, o renascimento científico, ele possibilita o desenvolvimento de novas técnicas, tá? E instrumentos que facilitaram as viagens marítimas, tá bom? Então, vamos para a página 54, tá? Diz o seguinte: observe o esquema a seguir e complete-o, registrando os interesses da burguesia ao participar dos eventos históricos indicados, né? Então, em cada momento desse, por exemplo, estados modernos nacionais, reformas religiosas, qual o interesse que a burguesia tinha em cada acontecimento desses, tá certo? Vamos lá, estados nacionais modernos,
O que a burguesia queria? Criação de uma legislação única, monopólios comerciais, diminuição da autoridade da igreja. Então, os Estados modernos nacionais, vocês colocam isso aí. Se vocês colocarem uma outra coisa que faz referência, né, podemos citar o que? O aumento do comércio, né? Aliança com os absolutistas, vocês podem colocar também. Mas, digamos que vocês podem colocar 3 aí. A criação de uma legislação única, monopólio comercial, diminuição da autoridade da igreja, tá bom? Reformas religiosas, também entra, né, a questão da diminuição da autoridade da igreja, tá certo? Diminuição da autoridade da igreja, aumento da autoridade monárquica, crítica à igreja, porque a igreja queria proibir, né, o comércio, então eles queriam um livre comércio, queriam um livre comércio, a igreja impedia, tá bom? Grandes navegações, eles queriam patrocínio das viagens marítimas, né? Queriam obter lucros com essa expansão marítima, ampliação dos mercados comerciais, tá? Então, muita coisa. Cada uma vai ter algo e vai ter semelhanças entre um acontecimento e outro. Tá certo? 3. Observe com atenção esta imagem. Olha só. Relacione essa imagem aos nossos estudos sobre a Reforma Protestante. Na sequência, elabore em seu caderno um texto que explique a conjuntura em que deu a reforma. Utilize obrigatoriamente os seguintes termos e expressões em seu registro. Então, vocês vão relacionar aí cada item desse falando sobre a Reforma Protestante, certo? Uma sugestão, vocês podem colocar da seguinte forma. A crise que a Igreja Católica viveu no fim da Idade Média e início da Idade Moderna esteve relacionada às práticas como a venda de relíquias e de indulgências. A burguesia, desejosa por se livrar das imposições da Igreja que prejudicavam as suas atividades comerciais, apoiou a reforma inicial por Martinho Lutero. Mas vocês podem fazer um outro texto que contenha essas palavras que estão aqui no quadro. A crise da Igreja, indulgências, simonia, reforma protestante e burguesia. Vocês podem utilizar essas palavras aqui, tá? E fazer um texto, pessoal, né? Vocês vão fazer um texto que vocês acham que vocês vão criar, né? Um texto criado por vocês, um pequeno texto. Questão 4. Entre as principais críticas do reformador Martinho Lutero, a igreja estava a venda das indulgências. Segundo Lutero, a salvação viria, lembra? Pela fé, né? Letra B. 5. O ato de supremacia publicado pelo rei Henrique VIII, em 1534, tornava público o quê? Seu rompimento com a igreja romana. Tá? Letra A. E 6. As consequências da reforma religiosa se fizeram sentir no Brasil por meio da C. Vinda de jesuítas que atuaram na conversão dos indígenas, né? Os indígenas que eu falei para vocês foram para a América, para a Ásia, para a África, para muitos lugares. Certo? Então, ficamos por aqui. Com uma atividade, vocês vão fazer no capítulo 4, lá do livro de atividades, tá? Vou dizer as páginas rapidamente. Ó, da página 23 à página 26. Da 23 até a página 26, livro de atividades. Tá certo? Então é isso. Tenha uma ótima tarde, boa semana. Tchau.